Nas mãos de meu bom mestre eu entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Chegamos pela fé. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Que eu criei foi pra você.
soprei e fez você viver. E um dia, contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei.
Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos, conectados através da internet para mais um estudo da Palavra de Deus. Louva a Deus pela sua presença, por você estar junto conosco neste momento, para juntos adorarmos o nosso Deus verdadeiro. Então quero convidar você agora a preparar a mente e o coração para o estudo dessa noite. Vamos juntos cantar o hino Falar com Deus. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso Deus, Pai querido que habita no mais alto do céu. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ouvir a Tua voz. De mais uma vez, ó Pai, estudar a Tua palavra. Por isso nós te suplicamos, ó Pai, que visite cada lar que está conectado. Que seu Santo e Bom Espírito, ó Pai, esteja com cada filho Teu nessa noite. Que os olhos, a mente e o coração de todos sejam abertos para ouvir a Tua voz, o Teu chamado.
Derrama tuas bênçãos, ó Pai, sobre o estudo. Abençoe, ó Pai querido, o teu servo que escolheste para ministrar a tua palavra. Que ele diminua, para que a pessoa de Cristo Jesus cresça. E que todos, ao ouvir a mensagem dessa noite, possam entender, compreender e sentir que essa mensagem veio direto do céu, do teu trono da graça, para cada coração que está ansioso por ouvir a tua mensagem. Pois essas bênçãos e essa oração nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma mensagem musical com o Rafael. Eu gostaria que você meditasse na letra dessa música, que você entendesse, compreendesse o que Deus quer falar com você. Faz tempo que não temos relacionamento. Trocaram o evangelho pelo entretenimento. Não quero um show, mas um povo cheio do amor. Procuro um povo que me adora em verdade, pois quero um culto e não palco de vaidades. Não quero amor fingido, mas quero um povo unido. Conheço bem suas obras e sei que é tão morna. Tá na hora de esquentar. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir, eu salvo. Oh, 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 oh. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo, e o vencedor sentará comigo no meu trono. Quero te dar colírio pra enxergar sem filtro. Procuro um povo que reflita minha glória, que tratem uns aos outros cheios de misericórdia. Não quero amor fingido, mas quero um povo unido. Conheço bem suas obras, quase ninguém se importa. Esquecem que eu vou voltar. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir, eu salvo. Oh, 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 oh. Já faz tempo que não temos relacionamento.
verdade pelo próprio entendimento. Amém, Deus seja louvado. Agradecer ao Aleph aí pela participação dele no violão. Deus seja louvado por essa música. Que realmente nós possamos ouvir o chamado de Deus. Deus está batendo na porta do nosso coração. E aquele que abrir e ouvir a sua voz, Deus fala que vai salvar. Por isso eu quero convidar você a ficar atento no estudo de hoje. Que você possa realmente não deixar que nada venha atrapalhar você, pois o estudo de hoje é de suma importância. Será que realmente a Bíblia, ela nos mostra qual é a igreja verdadeira? Diante de um mundo, de uma sociedade, onde nós vimos tantas religiões, para você ter ideia, dentro do cristianismo, tem em média 36 mil religiões. Existem religiões para todos os gostos. Se você gosta de uma religião que pratica esporte, pratica UFC, tem religião para isso. Se você gosta de uma religião que grita, que faz muito barulho, tem uma religião para isso. Tem uma igreja para esse tipo. Para todos os tipos de gosto existe uma igreja. Mas será que todas essas igrejas te direcionam a Deus? Será que o importante é ter uma igreja? Não importa a placa? Muitos dizem placa de igreja não salva ninguém. Então o importante não é a placa da igreja, o importante não é aquele prédio, o importante é que ali dentro está falando o nome de Deus somente. Será que isso é o suficiente? Nós vamos hoje, através da palavra de Deus, compreender na Bíblia qual a igreja verdadeira. Por isso que eu digo para você, fica atento, fica atenta, não deixa que nada venha te atrapalhar, tirar a sua atenção, para que através da palavra de Deus, você possa compreender qual é a igreja verdadeira. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 13 até o 18. Nós vamos fazer uma leitura para ver quem é o fundamento dessa igreja. A igreja cristã foi fundada por quem? Será que foi um apóstolo que fundou? Ou será que foi o próprio Cristo que fundou? O líder, a pedra fundamental dessa igreja, será que é Pedro ou será que é Cristo? Começaremos com essa parte, para depois compreendermos qual é a igreja verdadeira. E aqui no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 13 e diante diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha só que interessante, Jesus aqui, ele está dizendo sobre qual pedra a igreja seria fundamentada. E muitos, ao estudar, ao ler esse livro, não compreendendo corretamente os jogos de palavra, diz que Pedro é que teria autoridade sobre a igreja, e ali então ele passaria essa autoridade para os seus sucessores. Mas se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Pedro era um apóstolo, ele foi escolhido para ser um dos líderes, mas não o fundador da igreja. A pedra a qual Jesus está falando aqui, ele está se referindo a ele mesmo e não a Pedro. Tanto é que quando fala tu és Pedro, essa palavra para Pedro no grego é Petros. E essa palavra Petros quer dizer pedrisco, pedregulho, uma pedrinha pequena, uma faísca de pedra. E aí Jesus fala sobre esta pedra, se referindo a ele, Petra, que quer dizer rocha. Compreende? Então Jesus diz para Pedro: tu é Petros, tu é um pedrisco, um pedregulho, uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus é o próprio fundador da igreja cristã. E ele diz que sobre ele edificaria a igreja do Deus vivo, a igreja que deveria pregar o verdadeiro evangelho, a igreja que deveria conduzir as pessoas a uma comunhão, a uma santificação com o Pai.
E para entendermos um pouco mais sobre isso, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11. 1 Coríntios 3, 11. A palavra de Deus diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui Paulo agora referindo ao fundamento, ele fala, ninguém pode lançar outro, a não ser aquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é a base da igreja cristã. Sem esse fundamento, a igreja cai. Então foi Jesus que fundou essa igreja, ele é a base, ele é a pedra que sustenta essa igreja. Vamos ler mais um texto agora que está em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o 8. 1 Pedro. Esses textos são apenas uma introdução para o estudo dessa noite. E aqui em 1 Pedro 2, verso 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro aqui, o próprio Pedro, que ouviu de Cristo, tu é Petros, e sobre essa pedra edificarei a igreja, ele está fazendo a referência aqui a Jesus como a pedra angular, a qual os construtores rejeitaram. Mas aqueles que obedecem, aqueles que seguem a palavra de Deus, ali eles são edificados por essa pedra, que é Jesus Cristo. Então Jesus é a base, é o fundamento da igreja cristã, ok? Agora nós vamos entender, se Jesus é a base, é o fundamento da igreja cristã, como agora eu posso compreender através das linhas da Escritura, como identificar a igreja verdadeira? Jesus é o fundamento, ele é a base, mas será que ele deixou alguma coisa que nos orienta, que nos mostra qual é a igreja verdadeira diante de um mundo onde tem tantas religiões, onde as pessoas, um pregador fala uma coisa, outro pregador fala outra coisa, e muitos membros das ovelhas ficam sem saber que lado seguir? Será que realmente Jesus deixou um caminho a seguir para compreendermos que igreja verdadeira ele deixou aqui na terra? Eu quero convidar você agora a ir no livro de João, capítulo 7, o verso 17. Evangelho de São João, capítulo 7, o verso 17. A palavra de Deus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Agora nós precisamos entender, se a igreja é verdadeira, ela tem que falar a doutrina de Deus. João aqui chama de doutrina. Ou seja, a igreja verdadeira, ela tem que ter a doutrina que fala de Deus, que é relacionada à vontade de Deus, ok? Vamos agora no livro de Timóteo, Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, o verso 19 ao 22. Efésios capítulo 2, o verso 19 ao 22. A palavra de Deus diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui está falando que a igreja é edificada sobre a pedra angular, do qual a pedra é Cristo Jesus. Jesus é a pedra angular, do qual a igreja foi edificada.
E sabe o que me chama a atenção no verso 20? Que fala que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Portanto, aqui nós vamos ver colunas que fazem parte dessa igreja. Um edifício, ele não pode ser edificado sem colunas. Então Cristo é a base, ele é a pedra angular, ele é a pedra que sustenta essa igreja. Mas para isso ele também agora mostra as colunas que vai também sustentar a igreja do Deus vivo. E a primeira coluna está aqui no verso 20. A igreja verdadeira, ela está fundamentada nos escritos, nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, a igreja verdadeira, ela é sola a escritura e também toda a escritura. A igreja verdadeira, ela não prega apenas uma parte da Bíblia, mas ela ensina todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como dizer que é uma igreja verdadeira pregando apenas o Novo Testamento. Ou também não tem como dizer que é a igreja verdadeira pregando somente o Velho Testamento. A igreja verdadeira, ela prega toda a escritura, porque ela está fundamentada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, de Gênesis a Malaquias, os profetas. De Mateus a Apocalipse, os apóstolos. Toda a Bíblia, os 66 livros. Não tira e não acrescenta nada. Essa é a primeira coluna que sustenta a igreja do Deus vivo. Ela está embasada nos ensinamentos, tanto dos apóstolos como dos profetas, o qual a pedra que edifica essa igreja é Jesus Cristo. Essa é a primeira coluna. Eu quero convidar você agora a ver se existe mais alguma coluna que sustenta essa igreja. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 16, o verso 30 e 31. Atos 16, verso 30 e 31. A palavra de Deus diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui o carcereiro, ele chega em Paulo e Silas. Paulo e Silas tinham sido aprisionados, lançados no cárcere ali, e todos feridos, machucados, com cadeias nas mãos e nos pés. Eles louvam a Deus, eles cantam hino de gratidão a Deus, em meio a tamanha dificuldade, mas eles ainda achavam momentos para agradecer a Deus pelo dom da vida. E ali então, quando é meia-noite, as cadeias caem, tudo está aberto, e o carcereiro fica espantado, ele que tenta tirar a própria vida, e Paulo não deixa. E agora ele tira Paulo e Silas para fora e percebe que ali está homens de Deus, uma igreja verdadeira ali. E ele então questiona: o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então a segunda coluna que sustenta essa igreja é que essa igreja ensina que a salvação é unicamente através de Jesus. Que a salvação é unicamente através daquele que morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Não há meio de salvação a não ser através de Jesus. Somente Jesus pode te libertar. Somente Jesus pode te purificar, te limpar dos pecados e te conduzir para o reino celeste. Não há homens, não há imagens, não há outro santo sequer que pode te salvar. Somente Jesus. Então a igreja verdadeira, ela ensina que a salvação é unicamente através de Jesus. Essa é a segunda coluna que sustenta a igreja do Deus vivo. A salvação através somente de Jesus. Vamos ver agora se existe mais alguma coluna? Abra sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois vou-los preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui nós vamos ver a terceira coluna, e essa terceira coluna é a seguinte: a igreja verdadeira deve ensinar que Jesus vai voltar.
E que Jesus virá com poder e grande glória. E com milhares de anjos, todos os seus anjos virão com ele. E vai ser uma vinda literal, não é algo secreto. E eu quero dizer para você, infelizmente muitas pessoas pregam arrebatamento secreto. Isso não é bíblico. Nós já temos o estudo, fizemos o estudo, melhor dizendo. Se você entrar na página da igreja, você vai ver o estudo falando sobre a volta de Jesus. E ali você vai ver os textos que Deus deixou no livro sagrado, mostrando como Jesus virá. E ele vai vir com poder e grande glória. Todos os olhos verão a vinda de Cristo. Ele virá sobre as nuvens do céu. E ele virá para buscar os salvos. E levará os salvos para habitar com ele no céu durante 1000 anos. E depois do milênio, os salvos, juntamente com a Nova Jerusalém, voltará para essa terra. E essa terra será purificada, limpa do pecado. E os salvos herdarão essa terra transformada, o novo jardim do Éden. Então a igreja verdadeira prega sobre a volta de Jesus, mas uma volta literal, aonde as pessoas verão Jesus vindo com poder e grande glória. E assim com ele todos os seus anjos. Essa é a terceira coluna que sustenta essa igreja. Compreende? Talvez uma mensagem que soa diferente aos seus ouvidos. Talvez você tenha ouvido muito pessoas, pregadores, dizendo de um arrebatamento secreto, onde as pessoas fiéis estarão ali, quando Jesus vier, a igreja vai ser levada rapidamente. Só vão ficar aqui aqueles que não estão convertidos, ou meio convertidos, que precisarão passar por uma nova etapa. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que hoje é o dia da nossa preparação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é hoje o momento de você fazer uma entrega. Você não tem que esperar acontecer o arrebatamento da igreja, para depois você começar a tomar uma decisão ao lado de Deus. Não é hoje, porque quando Jesus vier, ele vai levar os seus. Não vai ter uma nova oportunidade depois dessa. Então a igreja verdadeira prega sobre isso. Essa é a terceira coluna que sustenta a igreja do Deus vivo. Que Jesus virá com poder e grande glória. Abra sua Bíblia aqui mesmo, no capítulo 14, no verso 15 de João. Nós vamos ver agora a quarta coluna. E aqui diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A igreja verdadeira prega sobre os mandamentos de Deus. Por quê? Porque é uma prova de amor para com Deus. O próprio Jesus diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E não é só isso, olha só o que fala o verso 21, capítulo 14, verso 21 do Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos, olha só, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Não basta apenas você ter, você precisa guardar, você precisa obedecer. Jesus fala: é esse que me ama, que tem os mandamentos e que guarda. São esses que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero chamar a sua atenção para essa última parte do verso. Jesus está falando que se você tem os mandamentos e guarda, você o ama e torna-se amado do Pai. E Jesus está dizendo para você nessa noite: se você guarda os meus mandamentos, eu manifestarei na sua vida. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ele será manifesto na sua vida. Ele se manifestará na sua casa, no seu trabalho, na escola, não importa onde você estiver, Deus vai se manifestar na sua vida, porque você o ama. E uma prova disso é que você guarda os seus mandamentos. Essa é uma coluna que também sustenta a igreja verdadeira, e que você precisa compreender. Os mandamentos de Deus é para ser observados. E Jesus diz que é uma prova de amor que nós estamos dando para com Ele, quando guardamos os seus mandamentos. E por consequência disso ele fala: eu manifestarei na sua vida. De um lado está Jesus, dizendo: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Por consequência disso, eu serei manifesto na sua vida, eu participarei da sua vida, eu atuarei poderosamente na sua vida. De um lado está-se Jesus. Mas vamos ver se há alguém que fica infeliz, irado, quando guardamos os mandamentos de Deus. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Apocalipse 12, versículo 17.
Apocalipse 12, 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. No livro de João, capítulo 14, verso 15 e o verso 21, nós vimos ali que Jesus ele fica feliz quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós guardamos o seu mandamento. E ele fala: eu manifestarei nele, eu manifestarei na sua vida, porque você me ama. Jesus está mostrando aqui algo tremendo para você. E quando nós vamos no livro de Apocalipse, aqui está falando que o dragão está irado com a igreja, e está fazendo guerra com os descendentes dessa igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, de um lado Jesus se alegra por guardarmos os seus mandamentos, de outro lado o dragão, o diabo, está fazendo guerra, porque ele não quer que você receba essa luz, ele não quer que você compreenda a palavra de Deus. E o maior ódio de Satanás é as pessoas obedecerem os mandamentos de Deus. Para você ter uma ideia, quando Jesus veio a essa terra como Messias, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado, Satanás colocou na liderança religiosa da época ideias que deveria colocar um fardo sobre a lei de Deus, colocar pesos, ordens para que nenhum povo pudesse obedecer. Então os mandamentos se tornou pesado para o povo naquela época. E Jesus veio para ensinar a forma correta de guardar os mandamentos. Nos dias atuais, Satanás está fazendo ao contrário. Está dizendo que não precisa mais guardar os mandamentos. Você vai nas igrejas por aí, você vê líderes religiosos dizendo que não precisa mais, que Jesus aboliu na cruz os mandamentos, a lei de Deus, e isso não é verdade. Nós temos um estudo também na página da igreja sobre a lei de Deus, e você vai compreender ali que os mandamentos de Deus continuam em vigência. E Jesus está dizendo a sua palavra aqui no Novo Testamento. Compreende? Que se você guarda os mandamentos dele, ele manifestará na sua vida. E é uma prova que você o ama. Mas o diabo, como nós lemos aqui em Apocalipse 12, 17, ele está fazendo guerra. Porque ele não quer, de jeito nenhum, que você guarde os mandamentos de Deus. Porque quando eu mostro para a sociedade, quando eu mostro para o mundo, para as pessoas da qual eu estou vivendo, que eu sou obediente à palavra de Deus e guardo os mandamentos de Deus, eu estou dando testemunho verdadeiro que Deus é meu Criador. E o diabo, ele não quer isso. Ele quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. Compreende? Essa é a quarta coluna, a guarda dos mandamentos de Deus. Você precisa atentar a isso. Essa é uma coluna que sustenta a igreja verdadeira. E a quinta coluna começa aqui no verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse. No finalzinho do verso fala assim, que o dragão está fazendo guerra com o restante da descendência da mulher, que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Então ele também, a igreja verdadeira também tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Abra sua Bíblia aqui no capítulo 19 de Apocalipse, o verso 10. Apocalipse 19, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Prostei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me diz: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui, a igreja verdadeira também teria o dom profético, o espírito de profecia. Compreende? Também temos um estudo sobre isso, sobre o dom profético na igreja verdadeira. Visita a página da igreja, você vai ver aí esse estudo. A igreja verdadeira, ela tem o dom da profecia. Essa é a quinta coluna que sustenta a igreja verdadeira. Compreende? Cumprindo-se a profecia que está em Joel capítulo 2, verso 28, que vai até os últimos dias dessa terra. Assim como cremos que esse dom de profecia se cumpriu na pessoa de Ellen White, também pode se cumprir na sua vida e na minha vida, quando somos obedientes à palavra de Deus. Deus falou: se guardai os meus mandamentos, eu manifestarei em você. Eu e você pode receber o dom de profecia. Compreende? Mas isso é manifestado na igreja verdadeira. Aí você pode me perguntar: mas eu já fui igreja que não guarda os mandamentos, eu já fui igreja que não crê na volta de Jesus de forma literal, com que ele vindo com poder e glória, mas eu vi pessoas profetizando e algumas coisas se cumpriram.
A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e fariam grandes sinais e prodígios, se possível fosse para enganar até os eleitos, os escolhidos. Compreende? Então fica muito atento, assim diz o Senhor. A igreja verdadeira, ela tem que ter essas colunas que eu estou te apresentando. E uma delas é o dom da profecia. Nós vimos aqui até agora 5 colunas que sustentam essa igreja, esse edifício, essa plataforma a qual Deus é o fundador. Vamos ver agora a 6ª coluna. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. A palavra de Deus diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, Deus está falando: eu te dei os meus sábados para servir de sinal, para que possam entender que é eu que vos santifica. E no verso 20, diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui está fazendo alusão ao sábado semanal. E o sábado semanal entra nos 10 mandamentos. O 4º mandamento da lei de Deus é: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus, que em 6 dias fez o céu, a terra, os mares e as fontes d'água e tudo que nele há. Mas no 7º dia descansou. E aí então Deus agora, ele manda nós também descansar nesse dia. E ele fala: santifica os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. Então a igreja verdadeira, ela restaurou essa verdade que há muitos anos tinha sido lançada por terra. A guarda do sábado. Essa é a 6ª coluna que sustenta a igreja verdadeira. Muitas pessoas dizem: não, na minha igreja guardo os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Jesus lá ele resumiu em 2, está lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer que Jesus não resumiu a lei naqueles 2 mandamentos. O que Jesus diz ali, que amar a Deus sobre todas as coisas, é você guardar do 1º ao 4º mandamento, que é amor a Deus. Quando fala amar o próximo como a ti mesmo, é você guardar do 5º ao 10º mandamento, que é amor ao próximo. Compreende? Esses 2 mandamentos dependem de toda a lei. Por que depende de toda a lei? Porque amor a Deus e amor ao próximo é a lei de Deus. Compreende? São os mandamentos de Deus. Mas muitos falam: não, mas eu guardo os mandamentos de Deus. Só que infelizmente não estão guardando o sábado. Não estão descansando no dia que Deus mandou descansar. E quando eu vou lá no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 10, lá diz: se eu guardo todos os mandamentos e tropeço em um só ponto, eu sou culpado de todos. Porque o mesmo Deus que diz: não matarás, também diz: não adulterarás. Se eu não adultero, mas eu mato, eu sou transgressor da lei. Compreende? Então, eu preciso guardar os 10 mandamentos. É isso que Deus quer. Então, a igreja verdadeira, ela tem essa coluna. E ensina o descanso no dia de sábado. A guarda do dia de sábado. Porque o sábado já foi dado desde ali na criação. Quando Deus criou o universo. No 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E nós, como povo de Deus, devemos cada dia mais obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus nos ordena a descansar no sábado. Essa é a 6ª coluna que sustenta a igreja verdadeira. Ok? Vamos ver agora se existe mais alguma coluna? Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14 está falando que vai ser pregado o evangelho em testemunho para todo o mundo, para todas as nações. Então virá o fim. Então a igreja verdadeira, ela não é uma igreja localizada apenas num bairro, numa cidade, num estado, num país somente.
A igreja verdadeira, ela é mundial, ela abrange todo mundo. O evangelho deve ser pregado a todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, se existe uma igreja somente aqui no Brasil, somente aqui numa cidade, eu quero dizer para você, essa igreja não é verdadeira. Porque a igreja verdadeira, o evangelho deve alcançar todo mundo. Então essa igreja, ela deve estar cada vez mais proliferando pelo mundo, levando a mensagem, o evangelho eterno. Compreende? Olha só o que fala em Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Compreende? Essa é a 7ª coluna que sustenta a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem um evangelho a ser pregado a todo mundo. Não é somente a um local. Compreende? Você precisa pesquisar. Você precisa buscar nas páginas do livro sagrado para compreender sobre essa igreja. Ela tem um evangelho a ser pregado, a qual Deus orientou, que está nas linhas sagradas, que deve ser testemunhado. Deus está levantando um povo para testemunhar esse evangelho. E Ele tem essa igreja visível, com todas essas colunas, que sustenta essa plataforma. Você compreende? Talvez eu estou falando para alguém neste momento, que está questionando, falando assim, como assim? Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa fiel, mas a minha igreja é localizada apenas na minha cidade, no país. Eu não sabia que o evangelho deveria alcançar todo mundo. Para mim, falando de Deus estava ótimo. Não sabia que tinha uma igreja específica, que tinha uma mensagem específica. Eu quero dizer para você nessa noite, tem. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer que você tenha conhecimento disso. Ele quer abrir a sua mente. Ele te vê uma pessoa sincera. Ele quer te conduzir para as mansões celestiais. E você precisa compreender sobre isso. Você precisa entender que Deus é amor. E Ele quer conduzir o maior número de pessoas para o seu reino. Mas para isso, há necessidade da verdade ser apresentada. Talvez eu estou falando, algumas pessoas podem ficar nervosas. Eu lembro que eu fiz um estudo sobre conduta cristã, e uma mulher conversando comigo falou, eu assisti o estudo inteirinho, mas eu assisti com raiva. Mas disse que assistiu e viu que o que foi pregado ali era a verdade. Talvez nesse momento eu estou falando para alguém está com raiva de estar ouvindo isso. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele nos chamou para pregar a verdade. Talvez doa um pouco, mas é melhor doer agora do que doer no último dia, quando vai descer fogo do céu e consumir todos os perdidos. Então é melhor agora doer e essa ferida cicatrizar, e você entender que existe um caminho, que existe uma igreja, e que você precisa fazer parte dessa igreja, que você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. É melhor hoje você ouvir isso, porque Deus, Ele quer te preparar para o céu. Talvez nesse momento você está chateado, chateada. Talvez algumas palavras que eu disse possam ter te machucado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, quando Ele esteve nessa terra, Ele só falou a verdade. E algumas pessoas se sentiram ofendidas. Mas Ele não deixou de falar a verdade. E se eu quero seguir os passos de Cristo, eu também preciso falar a verdade. E eu tenho clamado a Deus todos os dias, que essas palavras possam alcançar os corações dos filhos dele. Mas que as pessoas possam ouvir nessas palavras verdadeiras, que elas possam sentir o amor. Que elas não se sintam ofendidas, mas que elas vejam que é o amor de Deus, que elas vejam através desse estudo, que Deus os ama e quer conduzi-los para mansões celestiais. Por isso eu preciso falar como está escrito. Eu não posso simplesmente agradar as pessoas, eu preciso agradar
unicamente a Deus. E quando eu agrado a Deus, eu tenho certeza que as pessoas também vão se agradar do que estão ouvindo. Então que você realmente, nesse momento, abra o seu coração e entenda que tudo que está sendo falado aqui é a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero agora convidar você a aprender sobre a última coluna, a 8ª coluna que sustenta essa igreja. Abra sua Bíblia agora no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e 17 diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Capítulo 6, o verso 19 e 20 agora. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a 8ª coluna. A igreja verdadeira, ela se preocupa com o nosso bem-estar. Ela se preocupa com o seu corpo, pois o seu corpo é o santuário de Deus, é templo de Deus, foi comprado, foi pago um alto preço pelo seu corpo. Por isso nós não devemos destruir o nosso corpo, pois é templo de Deus. Então nós devemos ter equilíbrio no que é saudável, no que é bom, e abster totalmente daquilo que é prejudicial. A igreja verdadeira, ela ensina a prática de exercícios físicos, inspirar ar puro, receber luz solar, confiança em Deus. Por quê? Porque nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo deve estar saudável. Ou seja, a igreja verdadeira, ela prega sobre os princípios de saúde, o qual está em Gênesis capítulo 1, está em Levítico capítulo 11, compreende? Então essa é a 8ª coluna que sustenta a igreja verdadeira. Existem essas 8 colunas, que mostra qual é a igreja que Deus deixou aqui na terra. Mas isso quer dizer então que somente nessa igreja é que estão salvos? Será que não existe mais pessoas salvas por aí? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, o verso 16. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 16. A palavra de Deus diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo que ele tem ovelhas, não desse aprisco, mas ele diz assim, que a ele convém conduzi-las. Elas ouvirão a sua voz. E aí então haverá apenas um rebanho e um pastor. Existem pessoas fiéis em várias igrejas. Em vários locais existem pessoas fiéis. Mas Deus está falando na sua palavra que a Ele compete conduzi-las. E elas ouvirão a sua voz. Se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, você é uma ovelha de Deus. Você é uma pessoa sincera, uma pessoa fiel. E Deus, Ele quer te conduzir para o rebanho, a qual Ele fundou, ao qual Ele levantou 8 colunas para sustentar. Deus, Ele quer te chamar, Ele está te chamando, melhor dizendo, nessa noite, para fazer parte desse rebanho. Porque o Evangelho do Reino deve ser pregado e testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações. E você faz parte dessas nações. Ele quer te conduzir rumo ao céu. Mas para isso, Ele está te chamando. Nós precisamos sair do erro. Pessoa sincera no erro é uma pessoa perdida. Porque se realmente a pessoa é sincera quando ela ouve a verdade, ela tem que tomar uma decisão. Ela precisa decidir de que lado ela está. Eu quero ler mais um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, o verso 21 até o 23. Jesus falando aqui, Ele diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Estar numa igreja porque diz o nome de Deus não garante a sua salvação. Você precisa ouvir a verdade. E você precisa decidir ao lado da verdade. Vamos ler o último texto dessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, verso 4. A palavra de Deus diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não praticardes, para não ser participantes dos seus flagelos. Jesus, ele diz que tem ovelha em outros apriscos. E ele está dizendo para mim e para você, não é somente dizer Senhor, Senhor que vai entrar no céu, mas tem que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus, ele está fazendo um convite agora para sairmos de Babilônia. Fala, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos, para não ser participante dos seus pecados. A Babilônia, a igreja mãe Babilônia, que se a prostituta, ela gerou filhas, compreende? E Deus hoje está falando nessa mensagem, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Deus está chamando o seu povo, a igreja invisível, que está esparramada por todo esse mundo, para fazer parte de um rebanho. E qual é esse rebanho? A qual Deus é a pedra, Jesus é a pedra angular, a qual ele edificou a sua igreja verdadeira. E ali então ele levantou 8 colunas, para mostrar qual é a igreja, qual o caminho que você deve seguir. Placa de igreja não salva, mas ela indica o caminho da salvação. E você, nessa noite, precisa tomar uma decisão. Você vai continuar no erro? Ou vai ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse rebanho. Eu quero fazer parte dessa igreja. Pois hoje eu entendi a mensagem. Hoje eu entendi que existe um caminho, que existe uma igreja. E eu quero fazer parte desse povo. Pedro, ele fala que esse povo é conhecido como sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você gostaria de fazer parte desse povo? Deus tem te chamado. E se você tem ouvido a voz do Espírito Santo nessa noite, eu quero fazer um apelo a você, de entregar sua vida a Deus, de fazer parte desse rebanho, a qual Jesus é o pastor. Ele diz que tem ovelhas esparramadas por vários apriscos, mas ele quer conduzi-las. E ele diz, elas ouvirão a minha voz. Se você ouviu a voz de Jesus nessa noite, coloca aí no comentário, eu quero fazer parte desse povo. Eu quero me entregar a Jesus. Segunda-feira, eu estarei dando estudo sobre batismo, ou batismo verdadeiro. Você precisa participar também, para compreender um pouco mais por que tem a cerimônia batismal na igreja. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Você quer realmente fazer parte desse rebanho ao qual Cristo é o condutor? Se você quer, eu quero convidar você a dar um passo à frente, aí onde você está, e dizer, Senhor, eu quero realmente fazer parte da tua família. Nós vamos ter mais uma mensagem musical. Enquanto você ouve esse hino, que você medite na letra, que você entenda o chamado de Deus. Deus está te chamando. Deus está querendo que você se entregue totalmente a Ele, porque Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Ele quer manifestar no seu lar, Ele quer manifestar no seu relacionamento, Ele quer manifestar no seu trabalho, Ele quer manifestar no seu estudo, Ele quer manifestar na sua vida toda. Mas para isso, hoje, você precisa provar que o ama. Você ama Jesus? Então diga para Ele nessa noite, eu quero, Senhor, eu quero fazer parte do teu rebanho. Enquanto você ouve essa música, entrega a sua vida a Deus. Cristo convida outra vez, é hora de voltar.
esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar. Ele recebe o fraco, Ele estende a mão, sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez. É hora de voltar. Vem agora e esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje te dá salvação. Salvação. Ele recebe os pecadores, Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão.
Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua entrega, pela sua decisão ao lado de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou poderosamente ao seu coração. E você que disse: eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse rebanho, louvado seja Deus por isso. Muito em breve Jesus voltará para buscar os seus. Eu quero te ver no céu, pois eu quero também estar no céu. Por isso eu quero orar com você neste momento. Vou orar com você, orar por todos os pedidos que está nessa caixa. Chegou mais um pedido na minha mão agora, da Maria Barreto e Maria Amélia, acho que é isso, pedindo pela família. E a Maria Barreto está de cama, está acamada. Nós estaremos orando por esses pedidos todos que aqui estão. E se você, neste momento, tem um pedido especial, eu tenho certeza que Deus vai atender ele também. Você que fez uma entrega a Jesus, eu louvo a Deus por você ser acessível ao Espírito Santo. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai Celestial, obrigado pela mensagem dessa noite. Obrigado, ó Pai querido, porque falaste aos nossos corações. E muitas pessoas, ó Pai, estão fazendo uma entrega ao Senhor. Estão entendendo, ó Pai, a Tua perfeita vontade. E não estão endurecendo o coração, mas estão dizendo: Senhor, eu estou com o coração aberto. Faça morada. Limpa-me, purifica. Ajuda-me, Senhor, a crescer. As pessoas estão tomando decisões ao teu lado, ó Pai querido. Então, por favor, abençoe cada pessoa que decidiu, que diz que quer fazer parte da tua família. Ajude-os, fortaleça-os e os capacita, ó Pai, a ser perseverante na tua palavra, a viver segundo o teu querer. Não deixes, ó Pai, que o inimigo que está fazendo guerra venha nos prejudicar, mas que ele possa, ó Pai, entender que nós estamos revestidos com o poder do Teu Santo Espírito, e que cada pessoa que assistiu a mensagem nessa noite, que elas possam sentir a Tua presença na vida delas, que elas possam ter a certeza, ó Pai, que Seus santos anjos estão acampados ao redor de cada lar, protegendo, abençoando e os livrando de todo o mal. Que elas, ó Pai, possam ter a certeza que só em Ti a salvação, que só em Ti a vida eterna. Que tudo que esse mundo tem a oferecer é passageiro, mas o que o Senhor tem a nos oferecer, a nos dar, é eterno. Que nós possamos, ó Pai, permanecer firme nesta plataforma que o Senhor edificou. Ó Pai querido, Pai de amor e toda a glória, também aproveitando este momento de oração, apresentamos diante do Senhor, ó Pai, essa caixa de pedidos. Tem vários pedidos de irmãos, e mais um que aqui está em minhas mãos, ó Pai, e tantos outros que as pessoas estão pedindo, ó Pai, que o Senhor atenda a cada pedido conforme o Teu querer, pois nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é o melhor em nossa vida, e que nós possamos confiar plenamente no Senhor, que tudo que venha a ser feito em nossa vida, que nós possamos crer que o Senhor está preparando o melhor para nós. Por favor, ó Pai querido, atenda a cada pedido que aqui está. E eu quero fazer também um pedido sobre a Marina, que está com suspeita de Covid, ó Pai. Que o Senhor esteja atuando poderosamente na vida dela. Que o Senhor venha abençoá-la, venha restaurar a saúde dela. E de tantas outras pessoas que estão enfermas, ó Pai querido. Tantas pessoas também que estão enlutadas, ó Pai. Que o Senhor traga paz, conforto ao coração dessas pessoas. Que todos possam ter a certeza, ó Pai, que muito em breve tudo isso acabará. E o Senhor vai nos buscar e nos levar para as mansões celestes. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero agradecer grandemente a todos que participaram, que compartilharam. Quero convidar você a entrar na página da igreja, lá curte, começa a seguir essa página, para que você possa receber as notificações das programações que estão sendo realizadas na igreja. Que Deus abençoe grandemente você, que o seu lar seja morada do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarda. Eu quero convidar você, a quarta-feira, a estar presente conosco. O pastor Flávio estará ministrando a palavra, o culto de oração. E eu tenho certeza que Deus quer falar mais uma vez com você. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, fiquem com Deus. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja
a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.